Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa aula inaugural. Eu vou projetar aqui a nossa aula de hoje e aí a gente vai conversando, tá? Sejam bem-vindos. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver bem? Vai falando aí para mim, fazendo um favor. Coloca aí no chat que eu vou acompanhando vocês aqui. Tá tudo certo com o som, com a imagem? Vou projetar aqui. Tudo certo? Beleza, então. Eu vou compartilhar a tela aqui e nós vamos colocar já os nossos slides para a gente começar a nossa aula de hoje. E aí, acho que vai dar certo aqui. Deixa eu só alterar para aparecer o slide maior aí para vocês. Isso, agora ficou bom. Gente, sejam bem-vindos, então. Feliz, né? Mais um concurso. E mais feliz ainda por poder ajudar vocês a contribuir de alguma forma. A nossa primeira aula, na verdade, vai ser uma introdução à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que é um assunto que é cobrado em praticamente todos os concursos, e no edital de vocês não é diferente, né? No edital de vocês vem pedindo a LDB e as suas atualizações. O que pega muito a gente na LDB são justamente as atualizações, e a gente vai ver dentro do curso, obviamente, todas essas atualizações, tudo de maneira bem esquematizada, e também os simulados, tá bom? Então, antes da gente começar, eu quero só me apresentar para vocês. Então, eu sou o professor Fábio, eu moro em Autônia, uma cidade próxima aqui a Umuarama, Maringá, e eu trabalho como psicopedagogo clínico, como professor de formação continuada, professor do ensino superior, e eu vou falando algumas coisas aqui para vocês, tá? Então, quem quiser me acompanhar lá no Instagram é Dr. Fábio Oliveira, Doutor _ Fábio Oliveira. Vocês conseguem me achar lá. E aí, a gente consegue trocando informações, e lá eu dou muitas dicas em relação ao processo de alfabetização, processo de inclusão escolar, educação especial, que é a minha área de atuação, enfim. Então, vocês ficam à vontade para me acompanhar por lá. Eu sou licenciada em Pedagogia e Sociologia, fiz especialização em Educação Especial, Alfabetização e Letramento, a Psicopedagogia Clínica Institucional e o Transtorno do Espectro Autista. Terminei agora, recentemente, a graduação bacharel em Fonoaudiologia e sou mestre e doutor em Educação. Bom, então, falando dessa minha formação, eu toda a educação desde 2004. Então, esse ano agora eu já faço 19 anos dentro da área da educação, e nesse período todo eu já transitei aí pela educação infantil, pelos anos iniciais do ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino superior, que é onde eu atuo hoje. Então, já tive concurso no meu município. Em 2019, eu pedi um afastamento da rede estadual, e aí em 2021 eu resolvi deixar de vez para manter na minha clínica que eu tinha aberto em 2018, e aí hoje eu trabalho com crianças que têm transtornos de aprendizagem, mais especificamente eu trabalho com transtorno do espectro autista, faço aplicação e supervisão em aba, e dentro do ensino superior eu trabalho como professor de pós-graduação. Desde 2021 eu optei por não ficar mais na graduação por causa do tempo mesmo, então eu deixei de dar aula na graduação e permaneci só na pós-graduação por causa da flexibilidade de horários, que geralmente as aulas presenciais acontecem no sábado, né? Bom, então hoje
além de trabalhar com formação de concurso público, né, concursinho preparatório para concurso público, eu acho que uma vantagem legal, assim, uma bagagem prática para trazer para vocês dentro dos conteúdos teóricos, e vocês vão ver que eu trabalho muito com a questão de teoria e prática nas minhas aulas, buscando exemplos, citando exemplos dentro da prática em sala de aula, justamente para que vocês possam lembrar de mim na hora da prova do concurso. É muito comum os alunos, professor, estava lembrando da sua voz ali na hora de responder a pergunta, então isso é muito legal, porque a gente sempre faz a junção de teoria e prática, e a gente sabe o peso que tem a legislação e o conhecimento específico dentro do conteúdo de vocês, tá bom? Então eu trouxe hoje para a gente iniciar, vamos falar sobre lei de diretrizes e bases, a gente vai falar dos primeiros artigos, e aí depois eu tiro as dúvidas em relação ao cursinho, tá bom? Bom, então, primeiro artigo da LDB, ela vai deixar muito claro para a gente que a responsabilidade da educação, ela vai ser por todo mundo, né? E não só, é bom a gente elencar isso junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele também vai dizer que a responsabilidade da criança, no geral, é de todos os envolvidos com essa criança. E isso é uma pergunta que costuma cair bastante na prova de concurso. Agora, a LDB, ela vai trazer o seguinte: primeiro, que a educação, ela abrange ali todos os processos formativos e ela é de uma responsabilidade de todo mundo que está junto com essa criança. Porém, nesse momento, a LDB não está falando da educação escolar. Ela está falando de uma educação no sentido amplo, né? Até coloquei ali sentido amplo, porque é como se ela pensasse assim, vamos pensar numa educação que seja de uma forma global e que dessa proposta ali, né? Então, que sentido amplo é esse, professor? Vida familiar, os movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Então, vamos pensar no seguinte: quando a gente trabalha com instituições familiares, aí a gente adentra um pouquinho na questão de sociologia, nos aspectos de educação, né, voltados para a sociologia da educação, a gente tem que pensar que, nesse processo, a gente tem instituições sociais. A criança, por exemplo, ela sai do hospital, né? Ela já entra numa instituição, a primeira instituição social dela é a família. Então, se ela entra na instituição social familiar, já começa o processo de educação a acontecer ali. Então, processo de educação já na primeira instituição. Depois a gente tem, antes da instituição escolar, a instituição religiosa, porque tem crianças que frequentam uma instituição religiosa desde o nascimento. Ou se a gente for pensar hoje, pelos dados estatísticos, a grande maioria das crianças, elas já fazem parte de uma instituição religiosa junto com a instituição familiar. E percebam que só depois é que vem a instituição escolar. A instituição escolar, ela vai vir ali por volta dos 4 meses, né, quando a família faz a opção de colocar na escola a partir dos 4 meses. Clélia, e é uma informação que eu já vou dar para todo mundo aqui. Como é que vocês vão corrigir esse slide embaçado? E até por isso que eu prefiro fazer as aulas aqui com o link fechado pelo YouTube. Você vai clicar nos 3 pontinhos que tem aí você vai em qualidade do vídeo. Quando você clicar em qualidade de vídeo, aí você vai colocar, dependendo da qualidade da sua internet, aí você pode colocar em resolução de HD e assistir na televisão, se você quiser, tá bom? Então, clica nos 3 pontinhos, vai em qualidade do vídeo, e aí você muda. Provavelmente ele deve estar em 240. Você pode colocar 480, 720, 1080, que é a resolução perfeita, beleza? Entendeu? Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando aí no chat, tá? Que eu tô olhando aqui e vou respondendo vocês. Entenderam, então, gente, que esse primeiro sentido que a LDB traz para a educação é um sentido amplo, né? É um sentido que todo mundo vai fazer parte. É a vida escolar, são as instituições familiares, a vida familiar, a instituição social, as próprias instituições de ensino e pesquisa, no trabalho, em todo lugar, tá bom? Então, isso é um sentido amplo. Agora,
A LDB vai trazer que a LDB é a lei que disciplina a educação escolar. Então, quando a gente traz a ideia de que, quando a LDB traz a proposta de que ela vai reger, ela vai disciplinar a educação escolar, ela está querendo dizer assim, ó, professor, quem vai mandar na educação é a LDB. Porque lá na Constituição Federal, a Constituição Federal, que é a Carta Magna, que é a lei maior dentro da educação, ela vai dizer assim, ó, vai ter uma lei que vai disciplinar a educação escolar. Aí vem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9.394/96, e vai dizer, opa, essa aí sou eu, né? Então, eu é que vou disciplinar a educação escolar. Vocês estão compreendendo? Gente, qualquer dúvida vocês podem colocar ali no chat que eu vou respondendo, tá bom? Então, ela é o carro-chefe dentro dessa educação, porque ela é quem vai disciplinar toda a educação escolar. Então, nenhuma lei, nenhuma resolução que esteja a nível nacional ou a nível estadual ou municipal pode sobrepor o que vai trazer a LDB, beleza? Então, ela vai trazer um sentido estrito de que é ela quem vai disciplinar a educação escolar, e aí ela vai trazer uma outra ideia ainda, né? Não é uma outra ideia, uma complementação. Ó, além de eu ser a lei que vai disciplinar a educação escolar, essa educação escolar, ela vai acontecer predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. Então, quando ela traz a ideia de que, ó, predominantemente vai acontecer em instituições próprias, uma luzinha já liga aqui para a questão de concurso, gente. Eu preciso entender que essa educação ela precisa estar voltada para as instituições oficiais de ensino, tá? As instituições que não são oficiais, a LDB ela não vai trazer essa vinculação, essa obrigatoriedade, essa disciplina, tá? Professor Fábio, o que são instituições oficiais de ensino? A LDB, ela vai fazer uma colocação seguinte. Então, para ser uma instituição oficial de ensino, ela tem que passar por algumas etapas. Primeiro, ela precisa ter uma autorização de funcionamento. Vamos supor, por exemplo, eu tenho a minha empresa aqui, que é o Espaço Aprender Mais. No Espaço Aprender Mais, eu trabalho com cursos livres, eu trabalho com cursos preparatórios. É uma instituição de ensino. Lá no registro da minha empresa, está dizendo que é uma instituição de ensino, não especificada, mas uma instituição de ensino. E aí, para eu conseguir, por exemplo, vamos supor, eu quero abrir a educação infantil aqui no Espaço Aprender Mais. O que eu tenho que fazer? Ir lá, fazer toda a documentação e pedir uma autorização de funcionamento para o MEC. A partir do momento que essa autorização é publicada no Diário Oficial, quer dizer, tá tudo ok, professor Fábio, pode abrir a educação infantil aí. Então, é o primeiro passo para essa instituição se tornar uma instituição oficial de ensino. Então, ela precisa pedir uma autorização. Aí o MEC vai autorizar. Se for, por exemplo, em relação ao município, quem vai fazer essa autorização vai ser o Conselho Estadual de Ensino, o Conselho Estadual de Educação, no caso nosso aqui, o do Paraná, e aí autorizou, ele vai dar um tempo para que essa instituição possa começar a trabalhar, e aí ela vai fazer o seguinte, ela vai pedir para você fazer um reconhecimento de ensino, ou seja, já autorizou, agora vai reconhecer. Aí sim, a gente tem o quê? Uma instituição oficial de ensino. Percebe que eu fiz todo esse trajeto para trazer para vocês que a educação escolar, trazida pela Lei 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Escolar, ela vai predominantemente acontecer dentro de uma instituição oficial de ensino e ela vai reger, vai disciplinar toda a educação escolar. Beleza? Entenderam isso? Vou para a próxima. Aí, a educação, ela vai dizer o seguinte, a educação, ela tem deveres e tem finalidades. De quem é o dever da educação? O dever da educação, ela é da família,
e do Estado. Mas qual é o dever da família? Vamos pensar aqui qual é o dever da família nesse processo institucional aqui de educação. É dever da família matricular essa criança a partir dos 4 anos de idade, não é a partir dos 4 meses, viu, gente? O dever da família é matricular a partir dos 4 anos de idade. Por quê, professor? A gente vai entender muito bem isso quando eu for separar as etapas da educação infantil para vocês no curso. Então, é dever do Estado, é dever da família matricular essa criança a partir dos 4 anos, porque é a etapa obrigatória. A LDB vai dizer que a educação básica ela vai dos 4 aos 17 anos de idade, sendo obrigatória e gratuita. Então, é dever dessa família matricular a partir dos 4 anos de idade. Agora, se a família quiser fazer a opção de matricular a partir dos 4 meses, beleza, mas não é dever dela, não é obrigatoriedade, beleza? Então, é dever da família matricular, acompanhar o processo de evolução dessa criança e acompanhar o processo de aprendizagem dessa criança. Aí, a gente encontra o dever da família. Em contrapartida, eu tenho o dever do Estado. O dever do Estado, dentro da educação, ele vai ser oferecer uma educação pública e gratuita a todos os educandos dos 4 aos 17 anos. É dever do Estado também oferecer a educação de jovens e adultos, a EJA, né? Então, eu preciso oferecer isso e a gente vai ver muito bem depois, detalhadinho, quais são os deveres do Estado para a oferta dessa educação pública e gratuita, com padrões mínimos de qualidades, que é o que a LDB vai trazer. Bom, então eu tenho o dever da família e do Estado, mas eu também tenho as finalidades dessa educação. Quais são as finalidades dessa educação? Primeiro, o pleno desenvolvimento do educando. E quando a gente trabalha com pleno desenvolvimento, eu já vou fazer um vínculo aqui com a Base Nacional de Educação, com a Base Nacional Comum Curricular, né? E aí ela vai trazer o seguinte: eu tenho pleno desenvolvimento do educando, e para ter o pleno desenvolvimento do educando, eu preciso trabalhar no sentido integral. O que é trabalhar, o que é fazer o desenvolvimento integral do indivíduo? Todos os aspectos psicológicos, filosóficos, sociológicos, socioantropológicos. Eu preciso trabalhar o todo da vida dessa criança. Então, quando a gente fala, por isso que eu falo para vocês, gente, que quando você vai estudar para um concurso, você precisa saber de tudo isso. Por quê? Uma lei vai puxando a outra, um conteúdo vai puxando a outra. Como é, por exemplo, que eu entendo pleno desenvolvimento do educando, sem trabalhar os conceitos da educação integral, do desenvolvimento integral, sem trabalhar o Piaget, Vygotsky, Vallon, Freud, porque eu estou trabalhando desenvolvimento do educando. Então, se lá na prova do concurso eles quiserem colocar esse tipo de pergunta, está totalmente livre, porque eles pediram para estudar toda a lei. E aí, quando a gente esmiuça toda a lei, a gente descobre os outros conteúdos escondidinhos ali, tá bom? Mas a gente vai falar de tudo isso dentro do nosso curso. Bom, seu preparo para a cidadania, e aí a gente tem que pensar muito sobre isso aqui, porque ela faz parte do objetivo principal da educação básica, o pleno domínio da cidadania, o seu preparo para a cidadania e o pleno domínio para ser um cidadão, né? Então, para exercer pronto para o mercado de trabalho e exercer o seu papel como cidadão. Esse é o objetivo da educação básica, preparar o indivíduo para o pleno domínio da cidadania e para o mercado de trabalho. Então, muito vai se falar sobre o preparo para a cidadania, tá? Sua qualificação para o mercado de trabalho, porque além de estar como finalidade aqui, a gente percebe isso também lá como desenvolvimento, como o objetivo principal da educação básica, beleza? E aí, vocês vão entender muito bem
isso quando eu for trabalhar com vocês as etapas da educação básica, porque aí eu vou trabalhar a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e aí eu vou detalhar qual é o objetivo de cada um, e aí dentro da lei de diretrizes e bases, e aí dentro disso a gente consegue perceber exatamente qual é o passo. Vou citar só um exemplo aqui para vocês. Quando a LDB vai trazer assim, pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho, pensa no seguinte, lá na educação infantil, qual é o objetivo principal da educação infantil? O desenvolvimento integral do indivíduo nos aspectos psicológicos, social, cognitivo. Então, quer dizer, eu estou começando a preparar esse indivíduo para o exercício da cidadania. Depois, lá nos anos iniciais, lá no ensino fundamental, qual é um dos objetivos do ensino fundamental? Pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, eu comecei a preparar o indivíduo na educação infantil, parte integral, desenvolvimento psicológico, cognitivo, social. Depois, eu fui para o ensino fundamental e trabalhei a leitura, a escrita, o cálculo, e aí lá no ensino médio, qual é o objetivo principal? O preparo para o mercado de trabalho, qualificação para o mercado de trabalho. Então, se eu pensar nessa tríade aqui, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, eu vou ver claramente essas três finalidades aqui. Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Beleza? Entenderam isso? Se tiver dúvida, gente, pode ir perguntando aí, tá? Professor, e como é que tá desmembrado? Como é que tá configurada essas etapas e níveis da educação básica? Primeiro, gente, existe diferença entre níveis, etapas e modalidades, tá? Existem diferenças aí. Níveis, vamos pensar o seguinte, níveis, nós temos só 2 níveis. Quais são esses 2 níveis? A educação básica e o ensino superior. Então, níveis são só esses 2, educação básica e o ensino superior. Agora, dentro desses níveis, eu vou ter, então, as etapas. Quais são, então, as etapas da educação básica? Primeiro, dentro da educação básica, ela vai se dividir, então, em 3 etapas, né? A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E quando o concurso pede, por exemplo, quais são as etapas obrigatórias da educação básica? A gente vai ter educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Porém, a gente vai ver, por exemplo, idade obrigatória dessa educação básica, dos 4 aos 17 anos. E se perguntar ainda, dentro dessa educação básica, não vou ter educação infantil, vou ter pré-escola. Então, se ele perguntar parte obrigatória, ela vai começar da pré-escola. Então, vai ser pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E, gente, uma dica que eu já vou dar para vocês, mas assim, decorem isso, porque isso é uma questão que cai demais em concurso público, demais. Então, educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação básica obrigatória, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Entenderam? E aí, dentro da educação infantil, ainda vai ter uma outra separação, que são as fases, né? Dentro da educação infantil, ainda vai desmembrar em 2 fases, de 0 a 3, que vai ser em creches ou entidades equivalentes, e ainda vou ter a pré-escola, que é a etapa obrigatória, ele é a partir dos 4 e 5 anos, que é a etapa obrigatória. Dica de ouro para vocês memorizarem isso aqui. Qual é? Vocês já viram fila de espera na educação infantil de 0 a 3 anos? Já viram? Sim. Então, memorizem isso. Se tem fila de espera, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. De 0 a 3 anos, dentro da LDB, não é uma etapa obrigatória. Ela é uma oferta da educação infantil de 0 a 3 anos, mas ela não é obrigatória, tá? Professor, mas o ECA traz a obrigação, traz o compromisso do Estado em oferecer.
Por isso que se a família for no Ministério Público, ela vai conseguir uma vaga nessa creche aí de 0 a 3 anos. Mas para a educação, ela não vai ser uma etapa obrigatória, tá? Então, de 0 a 3 tem fila de espera, não é obrigatória. Agora, de 4 a 5 anos, em hipótese alguma pode existir fila de espera. Por quê? Porque é uma etapa obrigatória. É obrigatória a matrícula da criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Detalhe aí para essa obrigatoriedade aí, perguntinha de concurso também. Existe uma data limite, e a gente vai ver isso nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Dentro da base nacional, a gente vai ver isso, porque a gente vai ter um resumão de tudo isso, tá? 31 de março é a data corte. Toda criança que fizer aniversário, que fizer 6 anos, até o dia 31 de março, ela vai ser matriculada no primeiro ano do ensino fundamental. E a criança que fizer 6 anos após o dia 31 de março, ela vai ser matriculada onde? Na pré-escola. Tá? Então, ela não é que ela perde um ano, mas se ela fizer, foi uma data corte, o documento que traz essa data são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e também um documento que foi de implementação do ensino fundamental de 9 anos, tá? Ele traz também essa consideração. Então, 31 de março, faz 6 anos até 31 de março, vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Fez 6 anos antes, depois do dia 31 de março, permanece, então, na educação infantil. Beleza? Bom, aí a gente tem um ensino fundamental aí com uma divisão ali dos anos iniciais, que vai dos 6 até os 10 anos, e dos anos finais ali, que vai de 11 anos até 14 anos de idade. E o ensino médio, que é de 3 anos, vai dos 15 aos 17 anos, e se for na modalidade profissionalizante, na educação profissional, ele vai até os 18 anos e configura ali 4 anos. Aí, eu vou ter então o ensino superior. Então, percebam que a educação básica, ela vai ser dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação superior, aí ela vai trabalhar com outras etapas ali. A educação superior é um segundo nível de educação, e aí eu vou ter, então, cursos sequenciais, cursos de graduação, pós-graduação, cursos de extensão, e aí, gente, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Se lá na prova do concurso perguntar assim, de acordo com a lei federal número 9.394/96, ou então, de acordo com a lei de diretrizes e bases da educação nacional, a educação escolar constitui-se de, ou compõe-se de. Se perguntar a educação escolar, ela é configurada na junção da educação básica mais o ensino superior. Agora, se ela perguntar, de acordo com a lei de diretrizes e bases da educação nacional, a educação básica constitui-se de educação infantil, fundamental e médio. Entenderam isso, gente? Entenderam? Eu sei que essa parte ela é bem complicada e eu gosto de detalhar ela muito bem, porque é uma das questões que são mais cobradas dentro da LDB, para vocês terem uma ideia. É uma questão que quase todos os concursos cobram essa questão, justamente porque ela é que vai dar um norte ali para compreender todas essas etapas ali da educação básica. Beleza? Bom, aí eu tenho então os princípios da educação. Dentro dos princípios que a educação vai trazer, eu vou ter então, primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Gente, igualdade de condições quer dizer, vamos pensar no seguinte, a LDB, ela veio em 1900, como nós conhecemos hoje, ela foi promulgada no dia 20 de dezembro de 1996. Professor, mas o que tem a ver isso com princípios da educação? Pensa que antes da educação de 96, nós tínhamos um contexto histórico de ditadura militar
dentro da educação, dentro do cenário nacional, e como ditadura militar, a gente perdeu o processo de democratização da educação. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente entender todos esses princípios aqui. Nós tínhamos, mais ou menos em 1930, 34, que era a Era Vargas, nós tínhamos o primeiro processo de democratização, porque até então era a educação tradicional, que era trazida pelos jesuítas, a gente vai ver bastante isso no decorrer das aulas, mas a gente tinha um processo ali de jesuítas, educação tradicional, saiu os jesuítas, veio o Marquês de Pombal, continuou com a educação tradicional, saiu o Marquês de Pombal, veio outro período, nesse outro período continuava a educação tradicional, mesmo ali na tendência libertária, e aí depois disso, a gente tem um novo cenário na educação, porque na Era Vargas, nasceu o que a gente conhece como Escola Nova, né? O movimento Escola Nova. Dentro do movimento Escola Nova, nasce, então, o processo de democratizar a educação. Junto com esse processo de democratização, que foi baseada pelos ideais do John Dewey, né? E aí veio Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, e aí nesse formato nasce, então, uma escola nova com a ideia de que, olha, eu preciso oferecer uma educação igualitária para todo mundo tem direito a acesso e permanência na escola, não é só o filho do rico, não é só o filho do fazendeiro, não é só a burguesia, mas o proletariado também tem esse direito. Vocês conseguem entender que tudo isso vem por causa de um contexto social que estava implantado ali dentro da sociedade naquela época? E aí, a educação, democratização da educação veio com toda a força. Porém, a gente teve uma quebra disso com a ditadura militar. E aí, com a ditadura militar, trouxe, então, para o cenário da educação nacional brasileira o tecnicismo. E dentro do tecnicismo, rompe, então, a barreira, um processo de democratização, para ali a democratização e começa um ensino baseado no militarismo, que era do regime militar, né? A gente sabe muito bem disso. Permeou, então, ali por muito tempo. E aí, em 1996, configura, então, a promulgação de uma nova lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como nós conhecemos hoje, baseadas nos princípios de redemocratização da educação, e a educação, então, ganha uma força maior, esse processo de democratização ganha uma força maior, e aí, então, a LDB começa a pensar, então, em princípios que vão nortear toda essa educação. Nessa redemocratização da educação, vem com toda a força os princípios do Piaget, os estudos do Piaget, os estudos do Vygotsky, os estudos da Emília Ferreiro, da Ana Teberoski, vem também uma forte contribuição da pedagogia libertadora do Paulo Freire, mas baseado ainda na contribuição do Anísio Teixeira, do Lourenço Filho e do Fernando de Azevedo. E, para vocês terem uma ideia, a LDB ela foi escrita por Darcy Ribeiro, que, na verdade, a LDB, ela também, em muitos concursos, traz o nome de Darcy Ribeiro, porque ela ficou conhecida como a Lei Darcy Ribeiro, justamente porque foi nessa época, então, que essa redação, que antes estava parada e ficou por muito tempo lá parada, veio à tona e foi promulgada, então, em 1996, tá? Eu gosto muito de trazer esse contexto histórico, porque, por exemplo, eu nunca vou me esquecer do concurso do Estado de 2013. Quem fez o concurso da rede estadual em 2013 sabe muito bem que ele trouxe
dentro das perguntas do concurso, ele trazia todo o contexto histórico para depois fazer a pergunta. Então, eu acho muito legal fazer todo esse contexto histórico, não só por conhecimento, mas também porque pode auxiliar na pergunta do concurso, e se a banca quiser cobrar perguntas nesse formato, ela vai poder cobrar. E a gente sabe que a banca OCP, ela tem muito dessas questões de pegadinha e muito desses contextos para basear, então, as questões aí do concurso, tá bom? Então, igualdade de condições, ou seja, todo mundo vai ter condições, todo mundo vai ter a mesma condição de igualdade e permanência nessa escola. Liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar. Aí a gente vê aqui a formação integral do indivíduo, pluralismo de concepções, de ideias e de concepções pedagógicas, ou seja, agora eu não posso mais me manter só em uma ideia ou em uma concepção. Eu preciso atingir o meu aluno de uma forma geral e saber que cada aluno aprende de uma determinada forma. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Inclusive, eu já vi várias perguntas caírem e eles mudarem esse inciso aqui, tá? Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Eles colocam ali a intolerância, né? Então, às vezes, muda uma letrinha ali e uma sílaba e já confunde a gente na pergunta do concurso. Então, é bom a gente ficar sempre atento a essas situações. E aqui, a gente tem uma situação para lembrar de que mesmo que a educação passou por esse processo todo de redemocratização, a gente tem aqui coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Imagina só, eu trazer só instituições públicas. E os filhos da burguesia iriam estudar na mesma escola que o filho do proletariado? Lembrando que lá na Revolução Industrial, a gente teve a divisão da classe social, né? Burguesia e proletariado. Burguesia, quem manda é o rico, é o patrão, é o patrão, e o proletariado é o que trabalha, é a mão de obra, né? Então, como é que a burguesia e o proletariado iriam estudar no mesmo lugar? Se vocês pegarem um documentário que chama Entre os Muros da Escola, no documentário, a gente vê claramente essa divisão lá atrás, porque foi um documentário que foi escrito ali, foi publicado em 1999, mais ou menos, e aí eles trazem assim, a diferença do filho da burguesia para o filho do proletariado. Se a gente voltar no tempo aqui há 20 anos atrás, vamos pensar assim, quem é que estudava na escola particular, né, gente? Não era qualquer um que estudava na escola particular. Hoje, não. O acesso ao ensino, à educação particular, ao ensino particular, é muito mais acessível, né? É muito mais acessível do que antigamente. Então, ainda tinha uma separação aqui, na coexistência de instituições públicas e privadas, a gente via nítida separação entre a burguesia e o proletariado. O sexto, né, vai trazer a gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais, que eu já expliquei para vocês o que são os estabelecimentos oficiais, a valorização do profissional, e aí nasce o plano de carreira. Antes disso, não tinha plano de carreira, nasce, inclusive, no Plano Nacional de Educação, como meta, né, o Plano Nacional de Educação trazer o plano de carreira, a valorização do profissional. Respeito à liberdade, ao desenvolvimento humano, linguístico, cultural, identitária das pessoas surdas, surdo-cegas, com deficiência auditiva, que inclusive, gente, isso aqui é uma autorização 2022, tá? Início de 2022 ali, traz essa alteração, porque entra como modalidade de ensino a questão da deficiência para as pessoas surdas, né? Então, entra ali como modalidade de ensino, tá? Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, consideração com a diversidade étnico-racial, a garantia do direito à educação ao longo da vida, ela entrou no governo do Michel Temer. O respeito à questão dos surdas veio no governo Bolsonaro, tá? E consideração com a diversidade étnico-racial, vinculação entre educação escolar, trabalho e as práticas sociais,
valorização das experiências que se traz fora da escola, né, extraescolar, garantia de padrão de qualidade de ensino, então ter uma escola, ter quadro, ter professor para dar aula, é uma qualidade ali para a educação, um padrão de qualidade ali dentro da escola. E, por último, a gestão democrática de ensino. Gestão democrática de ensino, que ainda tem ali umas vertentes, né, que a gente vai estudar sobre as instâncias colegiadas, porque não existe gestão democrática sem instâncias colegiadas. E aí, dentro das instâncias colegiadas, a gente vai ver ali a questão do conselho escolar, do grêmio estudantil, do conselho de classe, da PMF, enfim, tudo ali. E ali a gente tem o órgão máximo dentro de uma escola, né? Que é o conselho escolar. Conselho escolar é o órgão que tem maior autonomia dentro de uma escola, não é a direção, não é professor, é o conselho escolar, tá bom? A Lia está perguntando, quem for fazer para educação física também pode estudar com você? Pode sim. Essa questão de legislação aqui, tudo vai cair lá no conteúdo de educação física, beleza? Bom, aqui a gente tem os deveres do Estado, tá? Os deveres do Estado. E aí eu vou explicar para vocês uma diferencinha aqui. Quando a gente vê sempre Estado com a letra maiúscula, vai se referir ao Estado de União, tá? É federal. Quando a gente vê o Estado com letra minúscula, aí é o Estado de Estado, tá bom? De Estado de divisão territorial aqui. Bom, quais são então os deveres do Estado para a educação básica? Primeiro, uma educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. E aí essa educação básica, ela vai ser dividida igual eu expliquei para vocês ali há poucos, né? Há pouco tempo aqui nos slides anteriores. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Atendimento educacional especializado, gente. A AEE, que é o atendimento educacional especializado, a gente vai ver muito dentro da modalidade de ensino e educação especial. Ela vai ser oferecida, então, para quem? Quem vai ser o público-alvo que vai ser atingido na educação especial? Primeiro que a gente não pode mais falar pessoas com necessidades especiais ou portadores de necessidades especiais, porque dentro da educação especial eu tenho pessoa com deficiência ou com transtornos globais do desenvolvimento ou com altas habilidades ou superdotação. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa surda, ela é uma pessoa deficiente, né? Ela tem deficiência auditiva. Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa autista, uma criança autista, ela é uma pessoa com deficiência, porque para a Lei Berenice Viana, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Para educação especial, ela está dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, né? A classificação, né, dentro do manual do diagnóstico, então ela está dentro do grupo dos transtornos globais de desenvolvimento, então ela entra aqui também. E aí ainda eu tenho as crianças com altas habilidades ou superdotação. Então, a educação especial, ela é oferecida para esse grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas vai ser oferecido, grave muito bem essa palavra, preferencialmente, tá? Preferencialmente. Por que eu estou pedindo para vocês gravarem essa palavra? É muito comum a banca perguntar assim, a educação, o atendimento educacional especializado, gratuito, oferecido, aí coloca ali, troca a palavra preferencial por obrigatório, né? E não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Então, vai ser dado preferência para ser atendido na rede regular de ensino. Então, primeiro a gente vai ver se essa criança autista, ela não tem, por exemplo, prejuízo cognitivo, ela pode enquadrar, então, dentro da rede regular de ensino. Agora, se ela já tem uma deficiência intelectual ali severa, junto com o autismo, ela vai ter que ser atendida numa escola de educação especial. Então, percebam que vai ser dado a preferência para ela ser atendida na rede regular, porém, se ela não tiver condições, ela vai ser encaminhada para a educação especial. Isso se os pais aceitarem, tá bom? Porque tem ainda essa situação ainda. Entenderam isso? Mas a gente vai aprofundar muito isso quando a gente for falar da modalidade de educação especial, tá?
Aí a gente tem a oferta de ensino noturno, regular e adequado às condições do educando. E aí, para a gente pensar nesse ensino noturno, a gente tem que pensar, por exemplo, que a LDB vai trazer algumas especificações, né? Então, a pessoa que trabalha mais do que 6 horas por dia, então ela vai ser, ela não vai ser obrigatória a prática da educação física. Vamos supor que a pessoa tenha que sair no meio da aula para trabalhar, por exemplo, ou dias determinados. Então, a escola vai ter que se adequar à realidade desse educando para oferecer um ensino, uma oferta noturno, regular ali, que seja adequado às condições desse educando, tá? O acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. E aí a gente tem aqui a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que vai ser estipulado, então, ali acima de 15 anos para o ensino fundamental e acima de 18 anos para o ensino médio. Beleza? Gente, olha que já estamos aqui há 45 minutos conversando, né? Ó, então a nossa primeira aula aqui, tá? Da LDB foi essa. E, gente, para vocês terem uma ideia, eu coloquei lá no grupo oficial hoje os slides da LDB. Os slides da LDB, para vocês terem uma ideia, eles são acho que 55 páginas de esquema, tá? De esquema de aula. E a gente tem isso para o ECA, a gente tem isso para as diretrizes. Então, a gente vai trabalhar todo o conteúdo do edital de vocês, tá? Então, dentro do edital, a gente vai ter ali. Deixa eu abrir aqui o edital para falar para vocês. A prova de vocês, ela está prevista para acontecer no dia 20 e... deixa eu abrir aqui no dia 23, eu acho que no dia 23 de setembro, né? Dia 23 de setembro. Então, até lá, a gente vai ter aula, sempre aula ao vivo. Se, de repente, precisar de conteúdos a mais, eu libero os conteúdos a mais de forma gravada, tá? Na aula gravada, mas, de qualquer forma, vocês vão ter acesso a todos os conteúdos e atualizados para o edital de vocês. O edital de vocês, ele traz também a prova discursiva e a gente vai ter orientações, tá? Então, eu vou deixar isso bem claro aqui para vocês, porque a gente vai ter orientações, eu vou dar uma aula orientando para vocês como fazer, né? Eu não, a professora de língua portuguesa, tá? A professora Carol, mas ela não vai fazer correção de redação, por exemplo, tá? Ela vai trazer orientações para vocês dentro do conteúdo, tá bom? Então, vão ter dias específicos ali para trazer esse conteúdo, beleza? Todas as aulas ficam gravadas, todas as aulas, tanto as minhas, quanto a do Renato, quanto a da Carol, tem slides específicos para cada aula, e aí dentro desse conteúdo, desses slides, as aulas ficam gravadas e o material também lá na plataforma. Então, na plataforma, eu vou abrir aqui uma plataforma para mostrar para vocês como é que fica lá salvo dentro da plataforma. Quem já fez cursinho comigo sabe como é que a gente organiza. Então, eu vou deixar organizado lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí que eu vou compartilhar aqui, tá? Compartilhamento de tela. Ó, então aqui a gente vai ter, por exemplo, vamos pegar aqui Curitiba, né? O concurso de Curitiba aqui do ano passado. Então, olha só. Dentro aqui a gente vai ter, então, as atividades, e aí quando a gente abre as atividades, ó, elas ficam separadinhas aqui, ó. Então, lá no concurso deles teve informática, teve específicos. Então, diretrizes de inclusão. Então, olha só. Aí lá ficam as aulas. Vai ficar desse jeitinho aqui a plataforma de vocês, para vocês estudarem, tá? Então, as aulas, aí se você clicar, ele vai abrir a aula, a mesma aula, por exemplo, que a gente teve ao vivo, fica gravada lá, tá vendo? Ó, então, vocês conseguem assistir a aula,
conseguem melhorar a qualidade aqui, ó, tá vendo? A qualidade do vídeo, é isso que eu expliquei, inclusive, para a Lia, acho que foi a Lia que perguntou aqui na aula. Então, ela fica gravada aqui, e aqui fica o material. Então, se vocês abrirem, clicarem no material, vai abrir o material aqui, aqui para vocês, ó, tá vendo? E no concurso de vocês também tem bastante essas leis, né, que pedem. Então, por exemplo, lá para o professor dos anos iniciais, né, pede base nacional, dentro da legislação, vai pedir a LDB, a lei de inclusão da pessoa com deficiência, a UECA, enfim, tudo aquilo ali, que é o que vocês estão vendo aí no que eu estou mostrando para vocês aí, a gente vai trabalhar todos esses conteúdos aqui, tá? Todos esses conteúdos. Por isso que eu falo para vocês que vão ter aulas ao vivo e vão ter aulas gravadas, porque são muitos conteúdos. Então, provavelmente, conteúdos assim que eu vejo que dá para adiantar para vocês, para a gente acelerar o processo, porque não é muito tempo, né, de estudos. Então, eu vou liberando e aí eu vou avisando no grupo oficial, ó. Eu vou colocar lá no grupo oficial agora, liberei tal aula para vocês lá na plataforma, vocês podem assistir, tá bom? Então, para vocês entenderem, é isso, tá bom? Como é que vai... Vocês podem pagar até sexta, porém, gente, eu vou trabalhar da seguinte forma, eu vou liberar por quantidade. Então, ó, a gente já teve os 20 primeiros inscritos, era um valor, agora eu aumentei R$20 ali, então para os 10 próximos inscritos, então quando a gente chegar no 30, eu vou mudar esse valor, vai aumentar ali mais uns R$20. O cartão dá para parcelar em até 4 vezes sem juros, e se vocês quiserem parcelar em até 17 vezes, pode, mas aí tem uns jurinhos ali, tá bom? Mas dá para parcelar também, beleza? Então, podem me chamar lá no particular, podem conversar no grupo. Se vocês gostaram da aula, pode colocar lá no grupo, porque as pessoas que não assistiram, tenho certeza que elas vão olhar os feedbacks de vocês. E para mim é uma satisfação muito grande, um prazer muito grande fazer parte, mais uma vez, desse grupo, né? É legal quando diariamente eu recebo, professor, consegui assumir o concurso, professor, passei em tal lugar, professor, eu vou assumir o concurso, fui convocada. Então, para mim, isso é uma satisfação muito grande. E às vezes vocês podem se perguntar assim, mas tem cursinhos que cobram um absurdo no valor, e podem ter certeza, gente, que a qualidade do meu curso é muito boa, porque realmente eu prezo, assim, para o concurso ali, o edital específico,